Olá, vamos começar mais uma aula da nossa série Êxodos, Shemot, livro de Shemot. E estamos no capítulo 4, versículo 19, aula 33. Daqui a pouquinho a gente já acaba o capítulo 4 e começa... Ainda no capítulo 4, no final, já começa a história a desenrolar, e depois já daqui a pouco vai acabar essa parte de diálogo entre Deus e o Moshe. E aí Moshe realmente vai chegar no Egito, vai falar com o faraó, vai começar as pragas, e aí tudo vai andar, tá bom? Só mais um pouquinho de calma. A gente já está chegando também em Pêssar, então muito bom o nosso estudo, que a gente está lendo justamente a história de Pêssar. A gente está no início dessa história, dessa jornada. A pergunta é se no Pêssar do ano que vem a gente ainda estará nessa jornada, ou a gente já vai ter passado. Espero que já tenha passado. Vamos lá. Então a gente viu ano passado o capítulo 4, o versículo 18. E foi Moshe e sentou com seu sogro Yeter, né, que a gente viu que é o Itró, Jetró em português. Que ele falou, eu vou lá, eu vou voltar para os meus irmãos que estão no Egito, certo? Verei o Adama Haim, que eu quero ver se eles ainda estão vivos. Olha quem chegou. E falou o Itró para Moshe, vai em paz, pode ir. Olha quem chegou mais. E a gente falou, não vou entrar nesse versículo agora, mas resumindo, a questão é que Moshe, ele vai omitir do sogro o verdadeiro motivo que ele está indo para o Egito, que é o quê? Que Deus apareceu para mim na sarça ardente, falou que vai salvar o povo de Israel, e eu sou enviado, vou falar com o faraó, com o rei, eu vou falar com o povo para todos saírem, para voltar para a terra dos antepassados e tal. Aconteceu tudo isso que a gente esperava que Moshe falasse para o sogro, olha, sogro, vou lá. Mas o que ele fala? Olha, sogro, eu vou voltar aqui rapidinho, fazer um bate-volta, rapidinho, uma ponte aérea para o Egito. Vou ver se meus irmãos, Miriam e Aharon, ainda estão vivos, que há muito tempo que eu não vejo, eu estou com saudade deles. Sabe como está no Egito oprimido? Eu quero saber se eles estão vivos. E voltarei aqui. E o sogro falou, vai em paz. Ou seja, ele omitiu a função dele. A outra pergunta que a gente fez é porque ele precisa passar pelo sogro, né? Se Deus falou, vai agora para o Egito, vai para o Egito. Ele passou para Midian, onde ele estava no Monte Sinai, certo? Era o Har Horeva, como está escrito, Har Elohim, né? Por aí vai, estava lá. Se a gente for ver geograficamente, onde ele estava era exatamente o meio do caminho entre o Egito e entre Midian. Então a questão é que em vez dele ir para o sul, ele foi para o norte, não é que ele deu um desviozinho, ele pegou outra direção. Por quê? Porque ele precisava para o sogro, como a gente viu, ele precisava pedir a permissão do sogro antes de ir. Essa é uma opinião. Outra opinião, ele tinha feito um juramento que ele não ia largar o sogro, ele precisava então devolver. Essa é a segunda opinião. Outra opinião, ele precisava devolver o rebanho que era do sogro que estava com ele, eu não posso largar e ir para o Egito com o rebanho, é dele, eu tenho que devolver, senão sei lá, é roubo, né? E a outra opinião, que eu estava com a família, eu preciso levar minha família em paz para o meu sogro e deixar lá em casa para depois ir sozinho para o Egito e fazer o que eu tenho que fazer, que eu não vou levar minha família para o Egito. A gente vai ver logo que vão ter duas opiniões. Uma se ele quer levar já a família para o Egito ou não. Ele ainda não quer levar a família para o Egito. Falando, não. Qual é os dois pontos de levar a família ou não levar a família? Por um lado, se eu levar minha família, eu vou estar botando minha família em risco, até porque tem pessoas que querem me matar, e lá tem opressão, escravidão e tudo mais, embora a tribo de Levi fosse mais livre do que as outras, de acordo com os nossos sábios, embora não tenha muitas referências na Torá em relação a isso claras e explícitas, mas isso é o que vai falar, né, do Talmud, dos Midrashim. Mesmo assim, eu não vou botar minha família nessa posição, até porque eles são de Midian, não tem por que botar no Egito, isso por um lado. E por outro lado, seria a questão que se ele chegar com a família e falar assim, povo, a gente vai sair do Egito, vai tudo melhorar, o povo vai falar assim, pô, ele veio com a família, ele veio com os filhos, ela era princesa, sacerdotisa lá em Midian, tinham tudo de bom. Eles saíram de uma terra que eles estavam bem, tranquilos. Agora, filha, para vir aqui para o Egito, que eles são escravizados, é porque realmente eles acreditam no que estão falando. Então, bem ou mal, a família lá dá mais credibilidade. Esse é o outro lado. Então a questão é, eu exponho minha família ou dou credibilidade para minha família, que é o primeiro shali aqui de Deus é o Moshe, né, enviado, e a gente vai ver que é o dilema de muitos shlichim que vão para o Brasil, né, fazer shlichut, né? Se você sacrifica a sua família em prol da comunidade ou você se empenha mais na sua família e deixa Não, ou faz o que dá com a comunidade, mas o principal é a família. Isso é um dilema que eu não vou entrar aqui nesse vídeo, é a minha opinião.
mas a prática é que é muito difícil você equilibrar os dois, né? Esse negócio de devolver o rebanho, porque na roubo ele contradiz o Midrash que fala que o povo judeu Mitzrayim estava em risco de vida. Ia cair mais o nível e... Não, isso é só quando vai sair, um ano depois e tal. Sim, mas... A questão, Moshe não sabe essas coisas. O que Moshe sabe é que Deus falou, vai pro Egito. Então ele tem uma ordem de Deus de cumprir, que é até para um profeta que descumpre o que Deus falou, é pena de morte. Então ele tem que cumprir, tá bom? A pergunta, ele entende que ele tem que parar no sogro. Tá bom, vamos continuar, a gente já falou muito na aula passada sobre isso. 19. No final, o Itró fala, vai. O que é vai em paz? É eu permito, vai, ou... Olha, tem certeza disso? Então vai em paz, que Deus te proteja. Porque você está indo para um lugar que tem gente querendo te matar, então... Vale a pena ver seus irmãos nessa altura do campeonato? Fica aqui. Pô, tá bom, eu não sou eu que vou proibir, vai em paz. Então vamos continuar, 19. Vai Omer Adonai no Moshe. Então vai ter uma outra profecia. Logo depois que ele fala com o Itró dá a permissão, Deus então vai aparecer novamente para Moshe, para falar uma informação que ele não falou até então. Nesse diálogo todo lá, na sarça ardente, ele não falou nada sobre isso para Moshe. E falou então para Moshe, Midian, agora em Midian, ou seja, não mais no Monte Sinai, e ele foi para o norte, em Midian, onde ele falou com o sogro, né? Provavelmente após falar com o sogro. Ler Shuv Mitzrayim. Deus falou, vai e volta para o Egito. O que isso vem trazer de novidade para a gente, essa questão de vai e volta para o Egito? É óbvio que vai voltar para o Egito, né? Que Moshe falou, não, tipo, é só um bate-volta. Não, agora vai direto. Mas os sábios vão interpretar aqui que o vai e volta para o Egito é de forma definitiva. Ou seja, você falou para o seu sogro que você vai e volta. Vai rapidinho lá, e a gente vê a opinião do Malbi na aula passada, que talvez Moshe mesmo pensava que era muito rápido o que ele tinha que fazer. Ele tinha que ir lá, falar para o povo, ó, Deus vai salvar vocês, falar para o faraó, liberta, e o resto está nas mãos de Deus e eu volto para a minha vida. E Deus vai falar, agora não, vai e volta para o Egito, querendo dizer o seguinte, vai e volta de forma fixa para o Egito, que o que você vai fazer não é algo rápido, e sim você vai ficar lá, vai ter que habitar lá por um determinado tempo longo. A gente vai ver que para os sábios um ano, pelo menos, ele ficou lá um ano inteiro, né? Desde que ele chegou até sair, os sábios vão dizer que é um ano, uma das opiniões. Então vai ficar lá um ano, né? Você vai e volta alguns dias, algumas semanas, nem nada disso. Ou seja, se você vai voltar, aí sim, então não é que você vai viajar a trabalho um fim de semana e sua família pode ficar aqui com o sogro, na casa do sogro e o seu rebanho. Você vai ter que se desapegar do seu ofício, desapegar do seu rebanho, certo? Ele vai ter que arranjar outras pessoas para cuidarem de forma fixa, né? Ou seja, vai se demitir do seu emprego e a sua família você vai ter que decidir. Ou eles vão com você nessa empreitada como uma família, ou você vai abandonar eles por um tempo e volta só sabe lá quando. Se volta. Então vai e volta para o Egito. E saiba, mas agora, você que está preocupado que lá as pessoas podem te matar, então talvez não levar sua família, saiba que todas as pessoas que estão querendo te matar já morreram. Então isso vai fazer Moshe decidir levar a família. Então já que eu vou lá de forma fixa e não tem perigo das pessoas em relação à minha própria sobrevivência, nem da minha família, então eu vou levar. Então Deus vem trazer isso para tirar o medo de Moshe. O Orahai vai dizer que é um prêmio para Moshe, porque Moshe já estava determinado a ir lá, mesmo sabendo que o faraó queria matar ele, e mesmo sem saber que já morreram as pessoas. Ou seja, mesmo sob perigo, o Moshe ia lá. E falou, então já que ele quer mesmo assim, demonstrou que ele quer mesmo assim, eu vou consolar isso, vou dar uma tranquilidade para ele que ele merece. Saiba que o que você está com medo não precisa ter medo. Que eu sei que mesmo com medo você iria, mas saiba que nem o medo precisa. Por quê? Porque as pessoas que estão querendo te matar já morreram. E ela passada a gente viu as opções de quem são as pessoas que querem matar, as possíveis pessoas que queriam matar. Quem são todas as pessoas que querem te matar? Opinião 1, faraó. Alguns vão dizer que não é o faraó, por dois motivos. Primeiro motivo, porque o faraó que queria matar Moshe já morreu. Que logo depois que Moshe foge, aparece a história que o faraó morreu, e o pessoal descansou, aí rezou para Deus, aí Deus falou, vou salvar o povo. E aí a história de Moshe na sarça ardente. Então aquele faraó que queria matar Moshe já morreu. Isso é uma opinião. Segunda opinião, que talvez não é faraó, é porque todas as pessoas querem te matar, não é faraó. Faraó não são todas as pessoas, faraó é o rei. Então tinha que estar escrito, o rei, um faraó morreu, e não todas as pessoas. Seria um motivo de não ser o faraó que ele quer matar. E terceiro motivo que eu acabei de esquecer, calma, tô falando porque não é faraó.
Porque Deus já tinha assegurado para Moshe, no sacerdote, que ia proteger o Moshe do faraó. Deus falou, vou falar com o faraó, Moshe falou. E Deus falou, eu estarei com você. Então esse medo Moshe não tinha do faraó, porque Deus já tinha assegurado que estaria com Moshe. Então seriam talvez 3 motivos para essa pessoa que quer matar Moshe não ser o faraó. Então quem seria? Segunda opção, então, são as pessoas que delataram Moshe para faraó e fez o que o faraó quisesse matar ele. Que o Midrash vai dizer que a Datam é virar. Então essas pessoas, ou seja, hebreus que queriam te causar dano, essas pessoas já morreram. O Midrash vai dizer que essas pessoas é Datam é virar, o que vai ser um problema, porque Datam é virar não morreram, continuaram vivos, tá? Então, na Gemara, no Talmud, vai dizer o seguinte, em 2 lugares no Talmud vão elaborar. Então, como eles morreram se eles ainda estavam vivos, então a gente vai ver que tem 4 pessoas que mesmo vivos são considerados mortos, tá? E são as pessoas que ficam com lepra, agora não vou lembrar de todos. As pessoas, se eu não me engano, que não têm filhos, as pessoas que empobrecem e será que eu anotei? Não lembro se eu anotei, mas algo no sentido aqui. Quanto tempo o Moshe ficou fora? Ele saiu do Egito e voltar há quanto tempo? Então, a gente falou isso antes, que tem uma opinião que ele saiu com 12 anos, é a opinião máxima, ou seja, Egito com 12 anos? então ele está com 68 anos fora. Tem uma opinião que saiu com uns 20 anos, tipo, quando virou jovem adulto, então já estava em 60 anos fora, que agora ele está com 80, com certeza, que vai dizer daqui a pouco. E tem a opinião que ele saiu com 40, então está 40 anos fora, ou seja, está muito tempo fora, está décadas fora. Quando ele voltou, ele estava com 80, né? Voltou com 80, com certeza. Muitos faraós já tinham morrido. Talvez muitos faraós. Mas o que a Torá declarou é que com certeza aquele morreu. Tá? Então, são décadas, ou seja, ele já fez uma vida fora do Egito. Igual Abraham, que só com 75 anos já está em Haran popular, a vida dele. Deus falou, agora abandona tudo e vai para a terra que eu te mandar, que aqui começa a sua jornada. Mas é a mesma coisa, você é um idoso, já está com cajado, saiba que agora começa. Os filhos de Moshe não aparecem mais na história. Vai aparecer daqui a pouquinho, tá? De forma indireta. E eles aparecem... Não, vai aparecer quando o Itró vai receber os 10 mandamentos e a Tzipora, a esposa dele, vai chegar com os 2 filhos. Tá? Também aparece ali. Depois eu... Vamos lá. Então, a segunda opção da Datam é virar. E aí, a explicação, então, é que eles empobreceram, ou seja, eles perderam sua grandeza, então é como se fosse, já que eles agora não são influentes, eles não podem fazer nada contra você. Então é como se fosse que eles já estão mortos, ou seja, esse perigo não tem. É o que o Talmud vai dizer. Mas por que quer dizer que eles empobreceram e não que eles ficaram com lepra? O cego também, né? O outro que eu esqueci era o cego, a pessoa que fica cega. E aí a gente vai aprender tudo que quando Datam virar na Torá vai aparecer que é em Cora. Em português deve ser Coré, não sei, me desculpa, eu não sei como é Coré, deve ser alguma coisa Coré, né? Datam e Aviram aparecem, e aí tem, a gente vê que eles estão, quando começa a abrir a terra, eles estão de forma toda orgulhosa na casa com a família, com as mulheres e os filhos, logo ele não perdeu os filhos, eles tinham filhos, tá? Datam e Abiram, Abirão, deve ser, né? Outra coisa, quando o Moshe chama eles 2. Aí fala assim, você quer cegar a gente, a Kruenaim, tirar os nossos olhos? Ou seja, daqui a gente vê que eles não eram cegos, né? Então a gente vê, tem sempre indícios que, e lepra também, né? Eles eram saudáveis e tal, ou seja, nem diz que, então, é que naquele momento eles perderam a grandeza deles, seria então a explicação do Talmud. Embora que eu pessoalmente acredito que as pessoas que falaram mal de Moshe não é Datam e Aviram, e sim, são arquétipos, são o estilo de pessoas. Já que o Datam e Aviram são os personagens que são os rivais, os antagonistas de Moshe durante a saída do Egito, quando a Torá vem dizer que foram eles 2 que delataram, ele está falando assim, aquele tipo de gente. Ou seja, aquele arquétipo, aquele tipo de personagem que vocês conhecem na Torá, é como se fosse que eram esses que falaram de Moshe, querendo dizer que são as mesmas características e os mesmos motivos. Essa é a minha opinião. Tá? E outra opinião, então, é que a família do egípcio. Que a família do egípcio, ela Goel Adam, ou seja, ela pode vingar o sangue de quem matou ela e não foi julgado. Então, pode ser que essas pessoas poderiam matar o Moshe. Tá? Então, essas pessoas, mas Deus falou, qualquer pessoa, não importa quem é, esse já morreu. Fica tranquilo. Vamos continuar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para acrescentar aqui. A gente falou tudo. Sim, vamos continuar. 20. ויקח משה את אשתו ואת בניו והרכבי מלאך המור והשב ארצה מצרים ויקח משה את המטה האלוהים בידו. Então, e pegou Moshe a sua esposa, os seus filhos
e colocou sobre o burro, ou seja, só então que agora ele, que Deus fala, vai para o Egito e não tem medo, não precisa ter mais medo, que aí então Moshe vai pegar a sua esposa e seus filhos, tá? E vai colocar sobre o burro, tá? Sobre o burro vai ter uma discussão aqui, porque colocar as 3 pessoas em cima de um burro vai revelar algumas informações que os sábios vão discutir. Que é o seguinte, cabe a esposa e os 2 filhos no burro, em um burro só? Essa vai ser a questão. Se você falar que os 2 são pequenos, sim. Que todo o problema a gente não sabe quantos anos tinham os filhos de Moshe. Até porque a gente já viu que nasceu Gershom, lá muito antes foi dito que nasceu Gershom, mas não diz exatamente quando, mas aparentemente Gershom já era então adulto, alguma coisa assim, e talvez idoso, não sei. Ou não, ou talvez ele era uma pessoa pequena. E o Eliezer, que não foi citado aqui. Então, como falou seus filhos, Eliezer, mas Eliezer ainda não foi citado. Então, cadê o... O quê? O Eliezer era recém-nascido, também já era adulto, era jovem, pequeno, qual dos 2, sim? Mas com certeza a mulher e os 2 filhos grandes no mesmo burro não cabe um pouco, não faz muito sentido. Então, e outra coisa, vamos dizer que não era recatado botar a mulher de Zipora num burro, tá? Não é algo recatado. Então, porque ele botou a esposa no burro, várias perguntas sobre aqui, então vão ter várias opiniões, isso vai ser muito importante para a próxima história, então não vou entrar muito nos detalhes da idade e tal, mas aparentemente pode ser que o Gershom era mais velho, que é a opinião majoritária, e então ele mandou tipo o filho dele com a esposa, né, o filho grande, e o Eliezer era um recém-nascido. Então ela levou o filho no colo e só o filho mais velho que controlava o burro que foi com a mãe, tá? E Moshe, como Moshe foi? A pé, exatamente. Ou seja, a opinião mais assim literal é o seguinte: Moshe não é rico, ele é um pastor. Então ele não tem cavalo, ele não tem camelo, ele não tem animal de montaria. Ele fica com o rebanho dele lá andando, deve ter uns cachorros para controlar o rebanho e isso. Então o único animal de montaria que era do Moshe é o burro, é o único meio de transporte que ele tem. Então ele vai o quê? Falou, ó, o que é meu é o burro. Então minha esposa vai de burro com meus filhos e eu vou andando. Então provavelmente foi isso que aconteceu. Vai ter a opinião, daqui a pouco a gente vai entrar, não essa aula, mas outra aula. Se Moshe foi junto com a esposa e com os filhos, ou se ele mandou os filhos e a esposa de burro na frente, fala, vai indo de burro e eu vou andando no meu passo, no meu ritmo. Pode ser isso. Você já tinha falado com o Aaron nessa época? Não, ainda não. Daqui a pouquinho ele vai contar. Moshe vai estar saindo de Midian, certo? Agora. E Aaron vai sair do Egito. E eles vão se encontrar onde? No Hara Elohim. Exatamente onde era sacerdote. Ou seja, no meio do caminho de novo. Quer dizer que agora, provavelmente ainda não falou na Torá, mas no momento que Deus está falando com Moshe, está falando com Aaron, e os 2 vão se encontrar no meio do caminho de novo. Mas ainda não está acontecendo isso, ele está indo com a família. Tá? E então colocou ele sobre o Hamor, sobre o burro, vai a Shov Artsamitzá, e voltar em caminho da terra do Egito. Você pode colocar uma vírgula também, né? Tipo, vai car Moshe Tistó, Moshe pegou a sua mulher, Vet Baná, Varikivem, Alachamor, e os filhos colocou no burro. Se você botar essa vírgula, sim, mas não faz sentido com os pontinhos, né? Com os teamim aqui. Né? Porque Istó, Vet Baná, ele está junto, de acordo com os pontinhos. Né? E se você pegar, vai car Moshe, vírgula. Se você pegar os pontinhos, vai car Moshe, vírgula. Etistó, Vet Banav. Vet Banav tem um ravi em cima, significa 2 pontos. Ou seja, 2 pontos. Como que ele pegou? Vai que vem lá Hamor. Né? Ou seja, como que ele pegou? Ele botou no rebanho. Tipo, o que é pegar? Pegou a esposa? O que é pegar? É pegar um objeto? Ah, vai explicar. O que é pegar? Botou no burro, entendeu? Colocou sobre o burro. Isso de acordo... Não entro nisso geralmente, mas já te perguntou. A tradição, a vírgula não está aqui. Allah Ramon. Então vai achar o Vara de Samitzai. Vou para voltar do Egito, então. E vai car Moshe Tamatei Elohim Beadoi. Pegou o cajado de Deus, né, da força, alguma coisa assim, na mão dele, que é o cajado que Deus falou para ele na sacerdente, que seria o cajado que ele faria, então, as pragas e tudo mais no Egito, que Deus tinha ordenado ele. Agora, o Rashi, ele vai pegar esse assunto e vai jogar um midrash aqui para ampliar o assunto, que ele vai falar o seguinte: esse burro era um burro especial. Por quê? Porque foi o mesmo burro que Avraham montou
Quando? Na Kedat Yitzhak, né? E é o mesmo burro que Mashiach montará quando se revelará no futuro para Israel, tá? No livro Gvurat Hashem do Maharal de Praga, ele vai explicar muito sobre esse Midrash, vai falar, é claro que não está falando aqui que é o mesmo burro exatamente, e continua o Midrash, é o mesmo burro que Deus criou depois do sexto dia da criação, Ben Hashmashot, ou seja, enquanto já tinha o sol, né, já tinha ido e ainda não era noite, ou seja, é o final dos 6 dias da criação, mas não e ainda é Shabbat, na dúvida, foi lá que foi criado esse burro, tá bom? Isso é claramente um Midrash, não é literal, mas o aprendizado aqui que o Midrash quer ressaltar aos nossos olhos é porque existem 3 personagens que em algum momento importante, eles montam sobre o burro. E não um cavalo, nem um camelo. Coincidência? Porque a Torá precisa dizer que montou no burro, entendeu? É irrelevante a ideia. Emboltou, tá bom, isso eu preciso saber para essa história, que a esposa foi com os filhos no burro, tipo, não é relevante. Então aqui vem dizer, então tem 3 lugares. E é importante dizer que Mashiach, o Messias, vai se revelar em cima de um burro. É importante isso para a história? Não é importante também. É um detalhe. Precisa dizer que o Messias vai ter um relógio de... Não preciso saber detalhes, né? E é importante que Abraham levou o burro. Então, vem conectar essas 3 histórias, né? Que são 3 momentos especiais, querendo dizer o seguinte, quando Moshe agora está indo com a família para o Egito de fato, não é uma pessoa saindo com a família de casa. Moshe está indo mudar a humanidade inteira. Quando Abraham está indo com Yitzhak e tudo mais, ele não está indo lá passear com o filho. É uma história que vai mudar uma humanidade inteira naquela data de Yitzhak. E é a mesma coisa quando o Mashiach chegar. Né? São 3 momentos que é uma salvação para o mundo, que a partir de então é um ponto que tudo que existia até agora ficou para trás, é outra história, é outra humanidade, o mundo mudou. Né? E então vem dizer que esses momentos são muito importantes, e justamente que foi criado no final da criação do mundo, depois que acabar os 6 dias, porque os 6 dias da criação é a natureza, o que Deus criou. E o Shabat é o sobrenatural, o 7º dia que Deus descansou, acabou a criação da natureza. Agora, né, é algo já que não é a natureza. O que quer dizer que tem um Midrash, né, em Pirkei Avot, na verdade, uma Mishnah, vai dizer que 10 coisas foram criadas Ben Hashmashot, ou seja, entre as estrelas, entre o sol se pôr e as estrelas aparecerem ser escuro de verdade. Quer dizer que são coisas que não são nem materiais, nem espirituais. São coisas que é meio a meio. Ou seja, tem aspectos de materialidade e aspectos de espiritualidade. Tem várias coisas e uma delas aqui é o burro de Moshe, de Mashiach e de Abraham, querendo dizer que quando eles estão subindo, né, sobre o burro, faz parte da história humana, a natureza, mas é porque está trazendo para o mundo agora algo que não tinha antes no mundo, algo que tem a ver com o espiritual, certo? E o burro aqui, vamos explicar, o Maharal explica isso também, que o burro vai representar a materialidade, tá bom? A gente pode até brincar com as palavras, embora na palavra bíblica não existe, que é Hamor e Homer. Hamor é burro e Homer é materialidade. Então você montar sobre a materialidade quer dizer que você está como se fosse que agora o espiritual vai sobressair nesse mundo material, nessa natureza e tal. Agora, como se fosse que agora vai vir a revelação de Deus para o Egito e vai vir a entrega da Torá e o aparecimento de Am Israel, quer dizer que algo que monta sobre o mundo, sobre a materialidade, vai se revelar para o mundo. Mesma coisa com a Kedat Yitzhak, mesma coisa com Mashiach, né? Embora a ideia de Hamor e Homer são a mesma palavra, na época bíblica a palavra materialidade não era Homer, tá? Então essa é uma palavra moderna. Homer com materialidade, então não cabe você dizer isso, mas o quê? É sério isso? Homer não está escrito Homer como algo material. Essa é uma das minhas frustrações de Gematria. Então, na verdade, não é que porque está escrito burro quer dizer materialidade. Por acaso, Hamor e Homer é a mesma coisa, mas a ideia é que montar sobre um animal, e o burro é o animal de carga que vem representar a natureza, no final é bate, você traduzir Hamor e Homer. Na verdade, é só uma alusão para você lembrar o aprendizado. Mas a Torá vem mostrar aqui esse conceito, de você se elevar sobre o material por causa do Midrash do Ben Hashmashot. Por que o Bilam não foi de cavalo, então? O Bilam também, só tinha burro. Também, a boca do burro foi criada na Ben Hashmashot, mas aí... Ela era burra.
É a burra, era a mula. Não é burra, é a mula. Não, mas Ele ela não... podia ter ido no cavalo, o cavalo Era a falava, mula mesmo. né? Não, é o burro. Tem alguma conexão com esses 3 burros aí. Se tem a ver com esse, eu não sei agora para te responder, mas aí quando estiver lá a gente vê se tem uma conexão, tem um tempo para estudar. Tá? Então, essa é a ideia do burro aqui, tá bom? Agora, se a gente for falar assim, o Moshe botou os filhos, né, sobre o burro, depois está escrito assim, vai achar Artza Mitzrayim, e ele voltou para a terra do Egito, mas voltou está no singular, e voltaram para a terra do Egito, certo? Então ele botou, né? Então o que quer dizer? Então vai ter uma explicação que ele mandou a família para a casa do Itró, e ele foi para o Egito, pode-se entender assim, embora não parece que é isso pela continuação da história. Então, aparentemente, ele mandou a família na frente e ele foi para o Egito. Algo no sentido, ou vai a chova, é a família. A família voltou para o Egito, está no singular. Pode ser também aqui, talvez não é um problema que está no singular. Tá bom? Agora, outra explicação é que daqui a pouco vai ter a ideia que vai aparecer um anjo que vai encontrar Moshe, aparentemente Moshe, não vou entrar muito em detalhe porque tem muitos detalhes nessa história, isso é outra aula, que vai tentar matar o Moshe, certo? Ou o filho de Moshe. No final, a maioria das opiniões é que eles vão, a família, ou seja, o filho, os filhos e a esposa vão voltar. E no final, só Moshe de fato vai para a terra do Egito. Então pode ser que aqui está escrito ele botou sobre o burro e voltou para o Egito, porque só Moshe no final volta para o Egito. Ou seja, essa história aconteceu, né? No meio, exatamente. Ou seja, está deslocada do assunto e tem um porquê, está deslocado para não perder aqui a continuidade. Isso aí foi bosta logo depois, tá bom? Porque é logo depois a história. Então pode ser que no final está dizendo, e Moshe sozinho foi para o Egito. Tá, vamos continuar. Calma aí, um segundo. Aqui, por exemplo, o Ibn Ezra vai dizer o seguinte, porque Moshe não, quis levar a família para o Egito, mas ele não pensou corretamente, vai falar o Ibn Ezra. Por quê? Porque ele vai chegar e vai dizer assim, agora eu vou tirar todos vocês do Egito. Ué, você quer tirar todo mundo e trouxe a família, por quê então? Se é uma coisa que vai salvar, porque a família está aqui. Isso é Ibn Ezra, que eu não vejo tão correto. Faz mais sentido a opinião para mim do Ramban, do Narmanides. Que ele fala ao contrário. Foi bom que é um mérito que ele levou a família, pois vai fazer com que os outros vão acreditar ainda mais. Pô, ele está com a família aqui, ele acredita no que ele está falando. Ou seja, quando a gente sai do Egito para ir para a terra dos patriarcas que Deus prometeu, não vai ter uma parada em Midian. Entendeu? Ele está com a família, a gente vai para Israel. Então seria o motivo do Moshe. Tá, deixa eu ver se tem mais uma coisinha. E outra coisa a gente já falou. Tá bom. Vamos continuar. 21. Vai Omer Adonai el Moshe. De novo, outra profecia. Agora, a terceira profecia. Tem a da sacerdente. Agora, quando ele está em Midian, né? E que todo mundo morreu. Só te interromper. Vai cá Moshe Matei Elohim Beadó. Ele já não estava com um cajado lá dele? Não, agora, então, ele saiu de casa e levou o cajado. Porque Deus tinha ordenado, leva o cajado. Mostrou, ele levou o cajado. Aparentemente, acho que é isso. Quando ele chega no Egito, ele chega com o Arão. Ele vai chegar com o Arão, porque o Arão ele vai encontrar ainda antes de chegar no Egito. Isso. Tem muitas paradas até a gente chegar no Egito. 22. Não, 21. Então, de novo, depois que ele leva a família, Deus vai aparecer novamente para ele. Agora não mais na montanha, não mais em Midian, agora no deserto, no caminho. Vai Omer Adonai Moshe belechtecha lashuv Mitzrayim. Então falou Deus para Moshe quando ele estava no caminho em direção de volta ao Egito. Tá. Veja. Kol hamofetim asher samti beadecha ve'asita lifnei paró ve'ani chazekti libo ve'lo shalachta. Então fala assim, veja todos os sinais que eu coloquei na sua mão, todos os milagres, todas as pragas, milagres, alguns sinais que eu botei na sua mão, ve'asitam lifnei paró, e você fará perante o faraó. Ve'ani chazekti libo. Porém, eu vou fortificar, endurecer o coração dele, do faraó. Ele não vai enviar o povo. Até agora, tem alguma novidade nessa mensagem? Não, já tinha falado tudo isso, tá bom? Então vai ter pergunta, por que Deus está voltando nesse assunto?
pergunta é sempre a palavra endurecer. Ah, sim, isso é bom. Isso está na caixinha e vai ter que ser explicado. A gente vai dar umas explicações nessa aula, mas eu não vou dar todas porque provavelmente quando aparecer lá no Envairá, a gente vai fazer uma aula só sobre o endurecimento do coração do faraó. Embora tenha uma explicação muito simples, que é óbvio que eu vou deixar para o final dessa outra aula. Tá. Mas então eu vou endurecer o coração do faraó, ele não vai mandar o povo, a princípio não tem nenhuma novidade aqui, mas aparentemente o que vai explicar que Deus agora está encorajando o Moshe pelo que ele precisa fazer para deixar ele com mais destreza, mais coragem, né? Olha, vou relembrar que agora que você está para chegar no Egito, olha, não precisa ter medo, todo mundo morreu. Olha, tem aí o cajado, vai fazer os milagres, vai falar com o faraó, não tenha medo, entendeu? Saiba que ele vai endurecer o coração, não desanime por causa disso. Entendeu? Porque ele não vai deixar o povo, ou seja, tá treinando, Moshe, ó, se prepara agora. É tipo o técnico antes do jogo, né, gente? Ó, é isso que eu ia falar. Lembrem tudo que... Bom, parece técnico antes do jogo. Antes do jogo, encorajar o Moshe. Mas é como, tipo assim, o Moshe não tá levando muita fé. Não, às vezes ele vê. Não é uma questão de fé, é uma questão de emoção. Pô, tem que ir lá, vou ter medo e tal. Ó, aguenta aí. Agora é o momento da ação. Mas vamos continuar. Agora vão ter informações novas. Tá? 22. Via Martal parou. E você falará para o faraó. Aí você tem que falar uma coisa que até então agora Deus não tinha falado antes. Ko amar Adonai beni bechorei Israel. Assim disse Deus. Meu filho primogênito é Israel. Isso Deus ainda não tinha falado na sacerdente. E vamos combinar que tudo que ele já tinha dito que tinha que falar para o faraó, que é o que? Ó, vamos sacrificar. Isso é uma informação muito mais forte, né? Muito mais lacradora. Vamos dizer assim, olha, chegar para o faraó, olha, deixa eu falar um negócio para você. O que Deus falou é o seguinte: o meu filho primogênito é o povo de Israel. Lembrando que o faraó era o líder do mundo inteiro, ou seja, o primogênito do mundo. Quem manda no mundo inteiro. Quem manda uma potência, quem manda no mundo inteiro, pela tua região. Você tem que chegar para o rei e falar assim, sabe, para Deus, o filho primogênito não é você. Não é tão pouco o Egito. É Israel. Então isso vai ter que ser dito. O Moshe vai dizer isso para o faraó? Não vai ter isso. Pelo menos não vai estar escrito na Torá que o Moshe falou isso para o faraó. Muito pelo contrário, ele vai chegar para o faraó e falar, olha, a gente quer nosso Deus apareceu por acaso pela gente, leu na aula que a gente faz o resumão tudo, por acaso apareceu para a gente só quer fazer um sacrifício e voltar 3 dias. Ele não vai chegar falando, né, dando chute na porta. Filho primogênito, não vai ser assim. Agora 23, outra informação. Vai Omer Elecha. Segunda coisa que tem que falar para ele. Shlachet beni ve'avdeni, envie o meu filho, que eles vão servir a mim. E ele vai relutar em enviar. E se você relutar em enviar, em libertar, veja, eu matarei o seu filho primogênito. Outro chute na porta. Moshe vai falar isso para o faraó? Também não vai falar isso para o faraó. Ele vai falar só no final. Quando for a 10ª praga, na verdade, uma antes, aí ele, né, que aí Deus vai falar, agora fala isso, mas quando ele chegar, ele não vai chegar chegando, né? Também não vai falar. Tá, então essas são as 2 informações novas que Deus vai falar. Então, uma, você tem que falar que Israel é o primogênito, e 2, que se você não ouvir, você não enviar, seu primogênito vai morrer. São as 2 coisas que você tem que falar para o faraó. Ou seja, são 2 novidades novas. Então, acho que antes dele falar isso para Moshe, imagina Moshe receber isso. Vamos se botar na posição de Moshe, que está com um pouco de medo de falar com o faraó. Como eu vou falar, né? Você começa a pensar, o que eu falo, como eu falo, por onde eu vou a estratégia, antes de uma reunião importante, uma pessoa importante, que pode mudar. Né? Você começa a ter medo. Aí você fala assim, aí você tem um pouco de medo, assim, eu vou pegar leve, faraó, eu tenho uma coisa para falar para você, mas não quer beber um chá, né? Vamos tomar um vinho, né? Aí Deus fala assim, olha, preste atenção. Você vai ser enviado. Vai ter que... outra coisa, ele fala assim, tá vendo essa vara aqui, ó? Eu botei na sua mão para você fazer todas as pragas. Moshe vai chegar pro faraó e vai falar assim, faraó, é o seguinte, eu vim aqui com essa vara, sabe por quê? Que vai vir um monte de praga aí no Egito se você não me mandar. Moshe fala isso? Também não. Ele fala, por favor, deixa a gente sair, não fala das pragas, não fala da primogenitura e nem que vai acontecer alguma coisa com ele, não fala nada disso.
Então Deus apareceu para dizer, olha, é o seguinte, ó, eu botei aqui na sua mão, ele vai relutar, mas seja corajoso. Não só seja corajoso, que não é para ir pelo não me toque. Você vai chegar falando, ó, Israel é o primogênito, teu filho vai morrer. É isso que tu tem que falar para o faraó. É assim, ou seja, faz sentido então para você estar tipo, Moshe, é isso que você tem que fazer, tá bom? Vamos entender agora esses versículos um pouco melhor. Isso a gente viu? Não. Então o Rashi vai falar o seguinte: saiba que a sua principal função, qual é a função de Moshe? Qual é a missão de Moshe? É ser corajoso, ou seja, é demonstrar coragem e fazer todos os sinais perante o faraó. Está escrito, né? Você lá faz todos esses sinais que eu botei na sua mão, fará perante o faraó. Essa é a missão de chegar para o faraó com coragem, com confiança, né? Falar sem medo e mostrar todos os sinais, tudo que eu falei, você tem que fazer perante o faraó. É isso que você tem que fazer para o faraó, tá? E não ter medo dele. Então essa é a sua missão, tá? Que sinais são esses todos os sinais que Deus botou na mão de Moshe? Certo? A princípio a gente viu que ele botou 3 sinais. Só que esses 3 sinais Deus botou para Moshe provar para o povo de Israel que ele é o profeta. E não para fazer perante o faraó. É para fazer perante o povo de Israel, certo? Então o Rashi vai dizer não, que na verdade os sinais são as 10 pragas que futuramente Deus ainda ordenará. Ué, mas está escrito que eu coloquei no passado. Então ele está falando o seguinte, que está no passado, pois já colocou na mão. Falta ainda falar para o faraó Moshe, mas já está na sua mão. Ou seja, vai ter aquele midrash famoso, que no cajado vai estar escrito a inicial de cada praga, né? Que é o que a gente é o Siman, que o Rabi Yehuda fala no Seder de Pesach, na Haggadah, né? Que é Datzar, Datzvader Kinim, Arov, Adash, Be'achav, né? Que são 10 letras. Então isso estava que seriam então as 10 pragas, ou seja, isso já está na sua mão, né? Seria a explicação do Rashi. O Ramban vai falar o seguinte: quando você for para o Egito, você tem que prestar atenção em todas as pragas que eu já falei, querendo dizer o seguinte, que embora não escrito, Deus já tinha dito para mostrar todas as pragas e tudo o que ia fazer. Então você vai ter que prestar atenção em tudo que eu te ensinei, ou seja, lembra da aula, é isso que ele está falando, lembra da aula, recapitula na sua mente e entende o significado de cada coisa, tá? Porque isso tudo você vai ter que fazer e falar para o faraó o significado e você não pode esquecer de nada. Você está falando assim, lembra dos detalhes, que tudo você vai ter que falar perante o faraó, né? E eu vou endurecer o coração dele, mas você não pode desistir porque endureceu, porque não libertou. Saiba que tudo faz parte do plano, porque é só na última praga que ele vai libertar, tá? E outra coisa, quem que deve realizar as pragas perante o faraó, principalmente a última? Você, Moisés. Ou seja, você não pode falar para outro, vem aqui, sei lá, Yoshua, faz aí, toma o cajado. Não, é você. Por isso que ele falou, todas as pragas que eu coloquei na sua mão, e fará perante o faraó, ou seja, você está na sua mão, ou seja, é sua responsabilidade fazer perante o faraó, e não de outro. É você, Moshe, que tem que fazer. Embora a fala e a explicação é a Aharon que fará, as pragas estão na sua mão. A gente vai ver que a Aharon vai fazer algumas, que aqui é uma outra pergunta, mas por enquanto, essa é a explicação. E aí vai continuar falando do primogênito, porque é na última só que realmente o faraó vai libertar o povo. Mas você que tem que realizar. E o objetivo era deixar ele mais esperto, com mais confiança para fazer as coisas, entender melhor o que tem que fazer e fazer mais rápido, vamos dizer assim, né? A missão dele. Mesmo que antes de cada etapa, Deus vai voltar e vai recapitular. Agora faz isso. Agora... Mas pelo menos para Moshe saber o plano geral. Entender o todo. Qual é o todo? Você vai lá, ele vai relutar até que o primogênito dele vai morrer. E aí sim vai, a princípio, libertar, né? Outra coisa que os sinais, o Ramban vai explicar que os 3 sinais que já tinha falado para fazer perante o povo, Deus está falando, também faça perante então o faraó. Mas não está escrito na Torá. Fala, não está escrito, mas fez. É o que o Ramban vai dizer. E o Midrash vai dizer que são as 10 pragas que ele futuramente diria, que a dificuldade é sobre eu já coloquei na sua mão. O Rav vai dizer, eu coloquei, mas ainda não falei. O Rambam fala, não, já coloquei. Ou seja, os 3 sinais também é para fazer perante o faraó, embora a Torá não vai contar esse momento, quando ele fez perante o faraó, esses 3 sinais. Por que fazer os sinais perante o faraó?
Porque depois, quando os anciões de Israel forem falar com o faraó entender que realmente Deus enviou, e não que eles são preguiçosos ou sem vergonha e estão pedindo coisa. E sim darem uma credibilidade para o pedido dos anciões. Porque no fato, no final, os anciões não vão perante o faraó com Moshe, e depois eles vão vir sozinhos para reclamar que a carga está pesada, e o faraó vai responder, vocês são preguiçosos, e bate neles, né? Então vai dar ruim pros anciões, no caso. Tá. O Netziv de Volozhin vai explicar que pelo mérito que ele não tinha medo, que antes sabia que já tinham morrido e tal, e mesmo assim ele topou ir para o Egito e começou a ir para o Egito, sim? Deus já fala assim, então, ó, não é só não ter medo e fazer o que eu estou falando. Tudo que eu estou falando, você tem que fazer na frente dele. Pnei parou, ou seja, na frente do faraó, na cara dele, olhando para a cara dele. Ou seja, que é o máximo de, tipo, não ter medo mesmo, né? E mesmo, e saiba que eu vou fortificar o coração. Agora vai começar algumas explicações sobre o que é endurecer o coração. Embora eu não vou falar tudo, a gente vai se resumir mais só porque está no assunto, assim? É o seguinte, as pessoas, quando vem sofrimento na vida das pessoas, o Netziv vai falar assim, quando vem sofrimento na vida das pessoas, as pessoas costumam, às vezes, conseguir aguentar esse sofrimento e não voltar, não dar o pé atrás. Ou seja, não entender, eu errei, tem que mudar meu comportamento. Não, eu vou continuar com o sofrimento mesmo e não vou arredar o pé e vou continuar com o meu comportamento errado. Não entende aqui a mensagem, nada disso. As pessoas continuam fazendo isso. Porém, nesse caso do faraó, não. Porque no faraó era claro que é Deus que está mandando. Não é tipo, por que isso aconteceu para mim? Qual caso? É porque eu não sei o que lá. É difícil entender que é providência divina. Mas para o faraó é claro, porque ele mostrou e falou, Deus vai fazer isso por causa daquilo. Então é óbvio que o motivo é esse. Então não tem motivo dele, tipo, ficar, não é isso, e não se arrepender. Se o sofrimento é grande, vai lá e se arrepende. É o que Deus pediu e acabou, entendeu? Então é o seguinte, então Deus, ele vai fortificar o coração, tá, dele para assegurar que ele não vai se arrepender por causa do sofrimento. Que ele não vai falar, é verdade, então vou fazer isso só porque está sofrendo. Não. Uma explicação. O Rizkuni vai explicar o seguinte. Aparentemente vai falar assim, então Deus, que é a pergunta principal de endurecer o coração, que a gente vai ver isso em outra aula, quer dizer então que Deus tirou o livre-arbítrio do faraó, né? Então o Rizkuni vai dizer, não diga que o endurecer o coração é para tirar o livre-arbítrio, para que ele não se arrependa. Não é isso. E se endurecer o coração é para tirar o medo do faraó. Ou seja, ele não ter medo do que está para acontecer com ele, até completarem todas as pragas. Então não é um motivo dele não querer se arrepender. O endurecimento não é sobre o intelecto do faraó de me arrependo ou não. E sim é sobre o emocional do faraó de aguentar as pragas e não ter medo delas. E é para ele poder decidir se arrepende ou não, de uma forma justa e equilibrada. O Sforno vai falar isso, para aguentar todas as pragas, Deus vai endurecer o coração, porque se não aguentasse, enviaria o povo sem dúvidas. É claro que ele ia enviar em alguma das pragas, certo? Mas ele não ia enviar porque ele se convenceu e entendeu. E sim porque ele foi forçado pela situação, por sofrimento, por medo, por desesperança e por aí vai. Então manda. Né? Quando a pessoa está sofrendo, então tô nem aí, vai. Mas não porque ele quis isso. E Deus não, quer que o faraó permita, porque ele decidiu permitir. Então ele endurece o coração para tirar o medo, tirar a pressão, aliás, tirar o sofrimento. É até o contrário do senso comum. É para manter o equilíbrio, é para manter o livre-arbítrio, né? Sim, para ele ter, intelectualmente, ele entender exatamente por que ele... O que ele tem que fazer é ele decidir com 50% para cada lado. Tá? Vamos lá, isso? O Malbim vai explicar. Segundo. Esse a gente já viu. Aqui. Que na verdade é o seguinte: todas as 9 pragas, tem 10 pragas, certo? A última é a morte dos primogênitos. Todas as primeiras 9 pragas, certo? Tem um motivo, que é o quê? É demonstrar a existência de... A gente vai ver daqui a pouco quando chegar nas pragas. A existência de Deus, a providência, a supervisão divina e o poder de Deus, né? A onipotência divina. Vem mostrar para o Egito que Deus, então, existe, que ele controla e está por dentro de tudo, supervisiona o mundo, e ele pode fazer o que ele quiser, acima de qualquer outra divindade, né? Então todas essas 9 são necessárias. O que a gente vai entender é o seguinte, porém, a punição do faraó não são as 10 pragas. É somente a última praga a punição do faraó.
que é a morte do primogênito dele, que é o Deus falou, ó, eu vou lá, vou fazer todos os milagres. Para quê? Por algum motivo, mas o que tem a ver com o faraó é o que você tem que falar. Meu povo é o primogênito, o seu primogênito vai morrer se você não mandar. A punição de faraó não mandar é a morte do primogênito dele, e não o sangue, a rã, nada disso. Isso são outras razões, é para mostrar a força de Deus para o mundo. Então, vou endurecer para que no final chegue na 10ª praga. Senão não ia chegar na 10ª praga, o faraó não seria punido pelo que ele fez. Punido pelo quê? Vão ter várias opiniões, a gente vai ver melhor, mas a princípio que ele jogou as crianças no mar, aparentemente deve ser isso, né? Os meninos, então primogênito, ou então porque ele escravizou o povo judeu, que são os primogênitos judeus, esse é o sentido literal que Deus está falando. Meu povo é o primogênito. E já que você oprimiu esse povo, o seu primogênito vai pagar a conta. Pode rolar um suposto spoiler aqui? O quê? Um suposto spoiler aqui? Para quem? Para o faraó ou para Moshe? Para Moshe? Sim, então. Deus veio aqui para a profecia para dizer o spoiler. Para ele ter confiança que mesmo que ele vai relutar 9 vezes, sabe que quando chegar nisso que ele vai libertar. Não, mas porque tipo, esse enredo daí está parecendo que na verdade o Moshe está indo para defender o Paró. Para tentar fazer o Paró enxergar, fazer chuvá. Aquela história, o Paró tem que participar da Geulah e tal, que a gente viu no final da outra. Mas ele não entra dando chute na porta. Ele vai tentar... Sim. Isso é o Deus quer... a gente vai ver daqui a pouco. Deus, ele precisa divertir a pessoa e falar, olha, é isso que você fez, é isso que você merece, e é isso que você tem que fazer para não acontecer. Só daí é justo. Só aí você pode punir alguém. Se a pessoa entender, a mesma coisa prática com os filhos, né? Aquela coisa que vinha uma havaiana, você nem sabia por quê, né? Da onde veio, por quê e o que você tem que fazer com isso. Não, primeiro você fala, ó, primeiro você tem que combinar antes, não pode fazer tal coisa. Aí a pessoa fez, depois tem que dizer, se você fizer tal coisa, algo ocorrerá. Certo? E aí depois que ela fez, lembra que a gente falou que não podia fazer tal coisa se não acontecer tal coisa? Então, algo tem que acontecer. Então, sempre tem que ser justo. Então, Moshe tem que dizer para o faraó, essa é a situação, você escolhe. E agora você pode escolher o que vai fazer da sua vida. A gente viu o Mabi. O Rav Hirsch vai falar um negócio bem interessante. Fala o seguinte, qual a diferença de Ot para Mofet? A gente já falou várias vezes a diferença disso, a gente viu outra explicação, mas essa é uma outra. Ot, que aqui quando ele dá os sinais para o povo de Israel, ele fala Ot. Aqui são Kola Mofetim, que a gente vai traduzir como praga, né? Todos os sinais vai ser traduzido como Mofet. Você fala o seguinte, Ot é um sinal. O que é um sinal? É um sinal que você entende aquele sinal e aí você vai refletir a respeito daquele sinal de forma intelectual e você vai tomar uma decisão dado aquele sinal. Um pouco que Bresler fala na Hassidut, olha os sinais no caminho, ou seja, que cada coisa que acontece no mundo é uma providência divina, você tem que olhar os sinais para saber como conduzir a sua vida. O que isso quer dizer? Você olha para a sua vida, o que está acontecendo, você pensa em Deus, pensa no seu comportamento, faz uma reflexão e você pega aquele sinal para aprender alguma coisa e tomar uma decisão baseada naquele sinal intelectual de mudança. Né? Eu quero mudar, como eu faço para isso? E você se programar e planejar para conseguir realizar aquela mudança para melhorar e se conectar em relação a Deus e tudo mais. Isso é um sinal. O Mofet é algo que não fala com o seu intelecto, mas vai falar com o seu emocional. É uma persuasão emocional. O Mofet acontece uma tragédia na vida da pessoa, não um sinal. O sinal é aquilo, é o Moshe, quando passa e vê uma sarça ardente, fala, o que é aquilo? É um sinal. Agora, o Mofet é a pessoa que capota de carro, não é um sinal isso. É o Mofet, aconteceu algo que tocou na cabeça dele, ele vai sentir na pele. Nisso que ele sentir na pele, ele vai mudar o emocional, e esse emocional vai fazer ele mudar as atitudes. Porque ele não quer sofrer, porque ele está sob pressão, porque ele está sofrendo, porque ele está desesperançoso. É quando o emocional fala com ele. Hoje em dia no marketing, né, principalmente no marketing digital, é puramente isso, né? Fala assim, você não tem que convencer ninguém intelectualmente, sem as pessoas ou tomam uma decisão pelo amor ou pela dor, né? Pelo que querem, pelo que desejam ou pelo que eles não querem que aconteça com eles. Aí é assim que trabalha para convencer as pessoas a comprarem coisas. Isso é o marketing de hoje em dia. Ou seja, vai pelo emocional, porque o emocional é muito mais fácil a pessoa gastar dinheiro e tal. Então, o Mofet vem falar com o emocional. O Ot vem falar com o racional. A pessoa tem que... Qual é o ideal? Que a pessoa tome decisões através do racional. Com certeza, né? E não esperar que coisas toquem na sua vida para te tirar da zona de conforto, para você tomar uma decisão no impulso e na pressão. Nem nada disso, né?
Então, ele vai falar o seguinte, então logo Deus está falando que colocará no Egito os mofetim, e não os otot agora, não sinais, mas os mofetim, que mexe com o emocional. Ou seja, que a pessoa, quando está com o emocional, não tem como aguentar racionalmente, se é muito forte o que está acontecendo, certo? Então, no final, é óbvio que o faraó enviaria o povo ou por medo, ou por sofrimento, que não conseguia mais aguentar, ou por desistência, desisto, não tem desesperando, não tem como eu manter o que eu acredito. Olha a situação, não tem o que fazer, assim. E e isso não pode acontecer de forma alguma, que o faraó envie o povo porque ele foi pressionado e não porque ele quis, de verdade, genuinamente, enviar o povo, certo? Então vou endurecer o coração do faraó para ele ter a força de aguentar as pragas, que a gente já viu, e reconhecer que Deus é justo e ele e o povo dele são os perversos, de forma intelectual e não pressionado, e mesmo assim só libertar após que passar todo o sofrimento, a morte do seu primogênito. Só quando acaba as 10 pragas, o Rav Sharik vai falar uma coisa bem interessante, que Deus fala o seguinte, ó, faraó, você tem duas, que é o versículo aqui, você tem duas opções. Uma é Moshe chegar, faraó, ó, liberta o povo. E o faraó vai falar, que ele vai falar assim, ó, liberta o povo. Se você relutar, o seu primogênito vai morrer. Essa é a situação. Ou você liberta o povo, ou o teu primogênito vai morrer. Nessa situação que o Moshe vai trazer, aparentemente que Deus está falando para Moshe trazer, e aí o Deus vai falar assim, vou libertar? Não, vou querer pagar o preço. Então que meu primogênito morra, mas eu não vou libertar. Essa é a decisão que o faraó vai tomar. E aí na 10ª praga o primogênito do faraó morreu. Logo ele pagou o preço, por não enviar. Logo ele não precisava enviar. Pronto, morreu. Paguei o preço. Entenderam? Ou você envia ou seu primogênito vai. Tá bom, meu primogênito morre. Não sei, deixa eu terminar só o raciocínio. Depois que o primogênito morre sem ninguém pedir, sem Moshe falar com ele, sem Deus falar com ele, ele por iniciativa própria sai e fala, sabe de um negócio? Vão embora. Logo é racional a escolha do faraó, no sentido eu paguei o preço que eu escolhi, sabia que pagaria, porque foi me avisado, eu paguei, mas depois que eu paguei eu aprendi e me arrependi. Então saiam que esse é o qual é? Bechalar paró, e o faraó vai acompanhar o povo até a saída do Egito. Né? Porque ele vai concordar com a saída do povo, vai entender, depois de pagar na pele a punição que era dele de fato. Uma opinião interessante, tem que ver nos versículos se cabe exatamente. Tá? Punição não só para ele, mas para todo o povo do Egito, cada casa tinha um morto. Sim, punição foi para todo mundo, sim. Como 80% dos judeus, mais ou menos, não tinha voto, não saiu. Sim. Teve morto na casa desse judeu? Não nos primogênitos. O Midrash, assim, de acordo com a Torá escrita, a gente não vê que os judeus morreram no Egito. Não tem isso. O Midrash vai dizer que sim, que não só que morreram, como a maioria morreu. Mas de acordo com o Midrash, foi na praga da escuridão. Para os egípcios não verem que morreram. Então estavam lá na escuridão, quem tinha que morrer, morreu. Aí foram enterrados e ninguém soube de nada. Depois saíram. Seria a explicação do Midrash. Tá? Vamos lá, indo para o final. Então, acho bem interessante essa opinião do Rav Hirsch. Então, e o Ktav Kabbalah vai dizer o seguinte, que é isso. O contrário que dizem, o fato de endurecer o coração do faraó deu as condições para que os egípcios também tenham tempo de fazer tchuvá e se arrependerem, com as 10 pragas. O fato de endurecer o coração permitiu tempo para as pessoas refletirem e poderem se arrepender de verdade. Se não endurecesse, o faraó, mesmo que enviasse, ou se fosse já a morte dos primogênitos, que fosse, não ia ter tempo de arrependimento de ninguém. Então, no final, endureceu o coração que proporciona o verdadeiro arrependimento para quem quiser dos egípcios. Que são, que a gente vai continuar spoiler, os egípcios que vão sair com o povo de Israel do Egito. Que são aqueles que vão se arrepender. Temporariamente. A princípio se arrepender, porque de fato eles vão sair. O que acontece depois é outra história. Né? A gente vai deixar a parte, então... Aí Deus vai falar, então, fala pro faraó que, assim diga, né, que o meu povo de Israel é o primogênito. Então, sobre a primogenitura do povo de Israel, a gente vai ver um pouco mais elaborado na aula que vem, certo? E aí depois a gente vai, e sobre a morte do filho do faraó, e depois a gente vai pro próximo aqui, porque aí já acaba as profecias, e aí de fato, então, vai ter a história no meio do caminho, depois conta com o faraó, depois já chegou no Egito, e aí agora a história vai seguir. Até a aula que vem. Quem gostou, curta, compartilha, se inscreva. Quem quiser ser membro do canal, quem quiser ajudar, quem quiser entrar no grupo do WhatsApp também vai ter aqui inscrito. Muito obrigado. Uma boa semana para